A viagem começa no estuário Humber, na praia de Spurn Head. Passando por uma das pontes suspensas mais longas do mundo, segue para a estação de energia Drax, a maior usina movida a carvão do Reino Unido. Em York, o destino é a própria cidade antiga, lar de uma das maiores catedrais da Europa. Depois, a viagem segue para o Castelo Howard, famoso pela clássica série de TV Memórias de Brideshead. Depois, vem a cidade costeira, cuja feira ficou famosa graças a uma canção, Scarborough. Atravessando o Parque North York Moors, a próxima parada é o Castelo de Pickering, que data do século XI. A viagem termina em Wildale Moor, cuja antiga estrada continua intrigando os arqueólogos. Este é o estuário Humber, formado pela confluência dos rios Ouse e Trent. Ele percorre 64 quilômetros até o Mar do Norte e marca a fronteira histórica entre os condados de Yorkshire e Lincolnshire. Esta enseada é há muito tempo um local de desembarque estratégico para invasores. Foi aqui que desembarcou o povo germânico conhecido como Anglos, no século V. Até o século XX, as defesas costeiras foram vitais para a proteção deste litoral. O Forte Bull Sand foi feito para proteger a enseada de submarinos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi construído a 2,5 km da costa mais próxima, sobre 2 anéis concêntricos de aço encravados no oceano. A estrutura está sobre este banco de areia submerso desde sua construção em 1914. E assim como as embarcações marítimas, as placas de aço interna e externa tiveram que ser pintadas constantemente para não enferrujarem. Ali perto, Spurn Head, com seus 5,5 km de praias de areia e pedregulhos, é a preferida dos observadores de aves e caçadores de fósseis. Em alguns trechos, a faixa tem apenas 50 metros de largura. Um refúgio para a vida selvagem, ela é considerada o melhor lugar do Reino Unido para a observação de aves migratórias. Costa acima, há uma constante lembrança do poder do mar, bem como da turbulenta história da Inglaterra. Especialistas estimam que o penhasco recua 1 ou 2 metros por ano. E a erosão está destruindo lentamente estas defesas costeiras da Primeira Guerra Mundial. E se, como foi previsto, o nível do mar continuar a subir, o que restar acabará ficando submerso. Spurn Head foi formada pelo acúmulo de sedimentos, transportados e depositados pelas rápidas correntes do Mar do Norte. O farol de Spurn Head, construído em 1895, é conhecido como Luz Alta. Seu antecessor, Luz Baixa, fica a seu lado no mar. Spurn Point também aparece na primeira referência registrada a um farol na Inglaterra em 1427. Algo que foi acrescentado depois das praias do estuário foi a refinaria e terminal de petróleo Immingham. O transporte internacional de petróleo começou a todo vapor após a Segunda Guerra Mundial, e o mercado explodiu na década de 1960. O aumento na demanda levou à construção de cargueiros maiores. Os superpetroleiros de hoje podem transportar uma média de 380 milhões de litros. Juntas, as duas refinarias de petróleo localizadas perto do terminal podem produzir mais de 400 mil barris por dia. O terminal refina quase 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, o que representa 1/4 da capacidade de refino da Inglaterra.
O aumento na demanda também resultou na necessidade de vias de transporte mais eficientes para atender ao crescente número de veículos na Inglaterra. Durante mais de um século, empresas locais pediram uma maneira mais fácil de atravessar o último grande estuário sem pontes do Reino Unido. A Ponte Humber abriu ao tráfego em 1981, após quase uma década de planejamento e construção. Hoje, cerca de 6,5 milhões de veículos atravessam a ponte todos os anos. Ela é um feito da engenharia. O trecho principal, com mais de 1.400 metros, é um dos mais longos de seu tipo no mundo. As torres ficam a mais de 150 metros acima da água para sustentar o comprimento total da ponte, que é de mais de 2 quilômetros. Mais de 71 mil quilômetros de cabos percorrem o concreto e a estrutura de aço para sustentar 4 faixas de trânsito e de pedestres. A viagem continua sobre os alagadiços e bancos de areia do rio Humber, até o próximo destino. Na zona rural de Yorkshire fica Calton Towers. O exterior apresenta a arquitetura gótica vitoriana do século XIX, mas suas fundações podem ser bem mais antigas. Este foi o lar ancestral dos Stapleton. Um casamento no século XV deu à família o direito ao baronato de Beaumont, um título que não foi reivindicado durante 300 anos. A construção de Calton Hall, a casa jacobina de 3 andares original, começou em 1614. A propriedade passou para um sobrinho, Thomas, que reivindicou o baronato inativo em 1795. O título foi concedido em 1840 e então aconteceu o primeiro grande período de reformas. Mas a maior transformação da casa aconteceu na década de 1870 com Henry, o 9º Lord de Beaumont. Os atuais proprietários, Lord e Lady Gerald Fitzalan Howard, alugam sua casa e propriedade para eventos exclusivos. Um local mais novo, mas não menos impressionante, é a estação de energia Drax, a maior usina movida a carvão do Reino Unido. Suas torres de resfriamento e sua chaminé de 260 metros dominam o horizonte de Yorkshire. Queimando 36 mil toneladas de carvão por dia, ela gera cerca de 7% da eletricidade do Reino Unido. Ela é considerada uma das estações de energia mais eficientes do tipo no mundo. Mesmo assim, ela é a maior emissora de dióxido de carbono da Inglaterra. Mas os tempos estão mudando. Para atender às diretrizes europeias para reduzir a emissão de gases estufa, a mudança do carvão para lascas de madeira continua sendo polêmica. Estima-se que a usina queimará 7 milhões de toneladas de material biológico todos os anos, dos quais 90% virão dos Estados Unidos. Em contraste, a viagem agora segue para a antiga cidade de York. Esta região é habitada desde o período neolítico, 4.000 anos antes de Cristo. Mas sua história realmente começou com a chegada dos romanos. Os padrões originais das ruas feitas por eles podem ser vistos até hoje. De um período bem posterior, este é o Castelo de York, do século XIII. Temendo uma invasão escocesa pelo norte, a torre de 15 metros foi construída na época de Henrique III. O Museu do Castelo de York é um dos melhores da Inglaterra para se viver a história. Inaugurado em 1705, parte do complexo ainda é a sede do Tribunal da cidade e tem celas para julgamentos criminais. Outro local histórico importante é a Catedral de York, uma das mais belas construções medievais da Europa. Ela fica no centro da cidade original. Pedras da Basílica Romana e o que restou da Catedral Normanda formam a base da estrutura gótica que se vê hoje. A construção foi um processo longo e tedioso que começou em 1220 e durou 2 séculos e meio.
A antiga Catedral Normanda foi desmontada sistematicamente para permitir novas adições. Hoje, a estrutura possui a maior proporção de vitrais medievais dentre todas as catedrais da Europa. Mas a Catedral de York não é a única estrutura construída sobre antigas bases romanas. Os muros da cidade são o exemplo mais completo de muros medievais da Inglaterra atual. Eles foram reconstruídos nos séculos XIII e XIV a partir das ruínas romanas originais. Eles continham 4 portões principais, 6 portões secundários e 44 torres intermediárias. O perímetro se estendia por mais de 3 quilômetros ao redor do castelo e da cidade que o cerca. Na virada do século XIX, os muros eram uma linha de defesa obsoleta havia tempos e estavam impedindo a expansão de York. Apesar da grande oposição, os planos de demolição foram adiante. Em meados do século XIX, restava apenas um dos 4 portões principais, e cerca de 300 metros do muro haviam sido demolidos. Desde então, eles foram restaurados e agora são um dos mais estimados pontos turísticos de York. Continuando o passeio pela cidade, há mais lembranças sobre a rica história britânica nas ruínas da Abadia de Santa Maria. O mosteiro original data do ano 1055. Durante quase 5 séculos, esta foi a mais rica e mais poderosa abadia do norte da Inglaterra. Ela foi transformada em palácio no reinado de Henrique VIII por volta de 1540, antes de ser abandonada. Outro grande marco que manteve seu esplendor original é a Estação de York. Construída em 1877, ela é a maior estação de trem da Inglaterra. Na década de 1850, 13 trens por dia passavam por York. Mas em 1910, esse número havia subido para 350. O telhado da estação de 240 metros de comprimento, com seu design curvo, foi chamado de Monumento à Extravagância. Um hotel de luxo deixou a estação ainda mais grandiosa, tornando-a uma das maiores estações de trem do século XIX na Europa. Deixando York para trás, o destino é esta obra-prima barroca, o Castelo Howard. Sua construção começou em 1699, mas se arrastou por mais de um século. A cúpula dourada, uma das características mais marcantes do castelo, não fazia parte do projeto original e foi acrescentada no final do processo de construção. A casa é formada por 2 alas separadas, construídas com anos de diferença e com 2 visões diferentes de projeto. O Castelo Howard talvez seja mais conhecido como cenário de Memórias de Brideshead. Tanto a série de TV de 1982 quanto o filme de 2008 foram gravados lá. E é fácil perceber como ele chamou a atenção dos produtores. Os jardins formais abrigam pavões e uma estátua de Atlas como peça central da fonte. Os bem cuidados jardins augustanos, os Campos Elíseos, foram projetados para captar a essência da antiguidade clássica romana. Esta rotunda é um mausoléu da família, construído em 1729. Horace Walpole, o 4º conde de Orford e historiador de arte, era um grande admirador da construção e disse que ela tentaria alguém a ser enterrado vivo. O passeio pelos jardins continua, passando pela ponte New River e chegando ao Templo dos 4 Ventos. Ele foi projetado em 1724 por John Vanbrugh, que não chegou a vê-lo pronto, cerca de 14 anos mais tarde. A construção era originalmente conhecida como Templo de Diana e foi feita no auge do palladianismo. Sua arquitetura foi inspirada na Villa Rotonda, do século XVI, em Vicenza.
O templo era um local de descanso após uma longa caminhada pelos jardins, com refrescos preparados pelos criados em um porão escondido. Como o Castelo Howard, ele é uma lembrança do esplendor e da grandiosidade de uma era passada. A história da Inglaterra engloba muitas eras. E neste lugar, as ruínas da igreja são os únicos resquícios concretos que continuam de pé. Dos cerca de 3.000 vilarejos medievais desertos no Reino Unido, nenhum foi tão estudado e alvo de tantas intrigas quanto Warren Percy. Os contornos das casas e caminhos medievais ainda estão visíveis no gramado do Planalto. O vilarejo prosperou entre os séculos XII e XIV, mas depois decaiu e foi permanentemente abandonado por volta de 1500. Durante anos, as pessoas acreditavam que o vilarejo foi abandonado por causa da peste negra. No entanto, pesquisas indicam que foi o declínio da criação de ovelhas que levou ao abandono de Warren Percy. Atravessando a colcha de retalhos formada pelas plantações de Yorkshire, a próxima parada é um dos destinos turísticos mais populares da região, a cidade litorânea de Bridlington. Durante gerações, a economia aqui se baseou na pesca. No final do século XIX, nos domingos do mês de agosto, pelo menos 100 embarcações podiam ser esperadas no porto. A pesca continua sendo parte importante da economia local, mas agora a indústria principal é o turismo. O aumento no número de visitantes ocorreu porque os operários das cidades industriais próximas viajavam de trem para o litoral para passar férias com suas famílias. Os primeiros turistas de Bridlington mal a reconheceriam agora. Hoje, os visitantes são atraídos não apenas pelas praias norte e sul, que cercam o porto, mas também pelas lojas, restaurantes, bares e parques de diversões. Bridlington começou como duas cidades distintas. O vilarejo original, localizado a 1,5 km da costa, é conhecido como Cidade Velha. O porto é chamado de Cais. Eles permaneceram separados até que a chegada da estrada de ferro no século XIX juntou as duas regiões, criando a Bridlington de hoje. Seguindo para o norte ao longo da costa, chega-se aos espetaculares penhascos brancos de Flamborough Head. Os precipícios de 130 metros foram formados entre 70 e 90 milhões de anos atrás, quando os últimos dinossauros ainda vagavam pela Terra. Este farol foi construído em 1806 e é visível a uma distância de 33 quilômetros. Seu vizinho é um farol ainda mais antigo, supostamente construído por volta de 1670, o que faria dele o único exemplo do tipo ainda de pé na Inglaterra. As características mais marcantes encontradas nesta área são as cavernas, arcos e pilares entalhados pelas ondas, batendo contra os penhascos brancos. Nas 3 décadas e meia antes da construção do farol atual, 174 navios afundaram nesta costa traiçoeira. 2 batalhas marítimas famosas aconteceram ao longo desta costa. A mais conhecida foi em 1779, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, quando uma frota britânica enfrentou navios comandados pelo capitão americano John Paul Jones durante mais de 2 horas, causando inúmeras baixas. Por outro lado, Flamborough Head é conhecida como uma das maiores áreas de nidificação de aves marinhas. Nos meses de verão, dezenas de milhares de aves podem ser encontradas nos penhascos, incluindo algumas espécies raras. Mais de 200 espécies diferentes já foram vistas aqui no decorrer dos anos, e os penhascos de Flamborough
viraram área de proteção especial a partir de 1993. Um pouco adiante fica a pequena cidade costeira de Filey. À beira da praia, há um calçadão e sofisticados chalés para alugar. Os turistas começaram a chegar no século XVIII à procura da paz e da tranquilidade que não existiam na agitada vizinha Scarborough. Mas como Filey, a história de Scarborough está diretamente ligada ao mar. Na década de 1780, até 1.500 marinheiros podiam ser encontrados no porto. No século XIX, a cidade havia se tornado um dos principais centros de construções de navios da costa leste. Mas seu legado mais conhecido é a Feira de Scarborough, que recebia comerciantes de todas as partes da Europa e do Império Bizantino. O antigo castelo de pedra foi construído por volta do ano 1157, no reinado de Henrique II. E na Segunda Guerra Mundial, o local serviu como posto secreto de escuta. Da irregular costa leste, a viagem segue continente adentro para North York Moors. Esta paisagem de colinas e bosques abriga algumas das florestas mais antigas da Inglaterra, com cerca de 1000 anos de idade. O Parque Nacional engloba 1.400 km². Um terço da área é formada por urzes, a maior área desse tipo no Reino Unido. Às margens do parque fica um castelo medieval na pacata cidade mercantil de Pickering. Um forte de madeira foi construído aqui no final do século XI, no reinado de Guilherme o Conquistador. Algumas centenas de anos depois, o castelo foi reconstruído com pedras, por ordem do rei Henrique II. Pickering também possui uma das ferrovias a vapor mais populares do mundo. A ferrovia começou a operar na década de 1830 e percorre 38 quilômetros através do parque. Sua popularidade aumentou ainda mais quando ela apareceu no primeiro filme do Harry Potter. A alguns quilômetros dali, escondido dentro de North York Moors, fica o vilarejo medieval de Appleton-le-Moors. A distribuição da cidade não muda desde o século XII, pelo menos. Muitos outros vilarejos dessa época desapareceram há tempos, fazendo deste lugar uma cápsula do tempo. Desde então, casas modernas substituíram as casas originais, mas muitas tradições do vilarejo foram cuidadosamente preservadas. Algumas residências ainda mantêm o direito de pastagem, e os visitantes podem ver ovelhas pastando livremente. As cercas vivas que definem os antigos limites agrícolas de cada propriedade provavelmente datam da época do sistema feudal medieval. E, por fim, o último destino da viagem. Aberta na paisagem coberta por urzes de Wildale Moor, fica a antiga estrada da Wades Causeway. Sempre considerada de origem romana, hoje essa crença é polêmica. Alguns estudiosos alegam que ela foi construída no início da era medieval, mas outros acreditam que ela possa ter sido construída por neandertais. Diz a lenda local que a estrada foi feita por um gigante chamado Wade. Seja qual for sua origem, ela continua sendo um símbolo da passagem do tempo. Como muitos locais e eventos do longo e turbulento passado da Inglaterra, ela pode permanecer eternamente cercada de mistério. Mas, sem dúvida, é um lugar fascinante para encerrar esta jornada.